Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 1. Tá? Nessa aula nós vamos falar sobre primeira lei de Newton. Tá? Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Começar aqui com o pensamento do momento, né? Versos aí do grande Renato Russo, né? E da banda da qual ele era líder, a Legião Urbana Compaixão, Fortaleza, né? Da célebre música Há Tempos. Tá bom? Muito bem. E aí, a pergunta que se faz no início dessa aula é o seguinte: como medir uma força? Tá? Então a gente tem aqui o seguinte, né? Os corpos elásticos que se deformam sob a ação de forças de contato, né? Aqui a gente tem um caso de uma mola, né? A gente pode medir o efeito de uma força aplicada a esse corpo pela deformação dessa mola, a distensão que essa mola vai sofrer devido à ação da força, né? Isso aqui, né, é o princípio de funcionamento, né, de um aparelho chamado dinamômetro, né, que é mais comum lá nas feiras, né, aquelas balanças de mola das feiras, né. Hoje em dia, né, toda banquinha de feira tem lá uma balancinha eletrônica, né, mas antigamente era comum as pessoas medirem, né, o meu pai era feirante, né, e aí ele tinha lá a sua balancinha de mola, né, em que ele pendurava lá, o cliente pedia lá 1 quilo de, sei lá, de Giló, ia lá, pesava ali na balança dele. Hoje em dia as balanças, né, na maioria das feiras livres, né, é raro você encontrar, né, essas balanças aí de mola, tá? Mas essa balança de mola, ela é chamada de dinamômetro, tá? Então a gente pode pegar aí, né, a força, né, elástica, que seria a força que aparece na mola, ela é dada por essa equação, em que eu tenho a força é igual a constante elástica da mola vezes ΔL, que seria a deformação que a mola vai sofrer. Tá? Essa aqui é a lei de Hooke, né, que foi anunciada, né, lá pelo Robert Hooke, que inclusive era um desafeto, aí, inimigo, né, mortal de Newton, né, certo? Que foi o primeiro a formular essa lei. Bom, as forças elas se somam como um vetor, tá? E aí a força resultante de n forças agindo sobre um corpo é dada, né, por essa equação. A força resultante é a soma das forças que agem sobre um corpo. Bom, o conceito agora é muito importante para a gente quando a gente vai avaliar as forças que agem sobre um corpo é o conceito de diagrama de corpo livre, ou chamado também de diagrama de forças. Tá? Então, como é que se dá a construção desse diagrama de corpo livre? Né? Se isola o corpo, né, que a gente quer analisar, e coloca todas as forças externas que agem sobre esse corpo. Tá? Então, por exemplo, olha só, um cara esquiando, né? Você tem aqui, ó, a força peso, que age sobre ele, né, realizada pela Terra. Tem a reação normal de apoio, tá certo? Que vai o que? A reação normal de apoio, né, devido ao apoio que ele tem sobre a superfície. E aqui tem a resistência do ar e a força de atrito com o solo. Né? Essa aqui, ó, por que ela está para frente, a força de atrito com o solo? Porque é a reação. Né? O esquiador, ele joga o chão para trás e o chão joga o esquiador para frente. Então aqui seria uma análise das 4 forças que agem sobre esse cara que está esquiando, tá bom? Né? Aqui, ó, olha só, a gente tem aqui, né, a representação de 2 blocos, né, ligados por uma polia, né? Então, problema aqui de bloco, você tem lá, ó, a normal, o peso, a tração, né, como força aqui interna, aqui, ó, o peso do bloco aqui, ó, 2, e a tração também. Então aqui também a gente está fazendo um diagrama de forças para resolver esse problema, né, desse corpo que está aí esse corpo que está, esses 2 blocos unidos aí por um fio e passando por uma polia, tá bom? Bom, uma partícula, quando ela está submetida a uma força resultante nula, o que vai acontecer com essa partícula? Né? Ela vai manter o seu estado de movimento. Se essa partícula está em repouso, se a força resultante sobre ela for nula, ela vai permanecer indefinidamente em repouso. Se a partícula tiver em movimento retilíneo uniforme, ela vai manter a sua velocidade constante, ou seja, em módulo, direção e sentido.
Tá certo? Certo? Então, o que acontece aqui? Essa aqui é a primeira lei de Newton. Ó, o somatório de todas as forças é igual a zero. Tá? Isso implica em quê? Que a velocidade vetorial do corpo, ela é o quê? Ela é nula ou constante. Estão vendo? É constante. Ou seja, o vetor, a velocidade não varia, nem em módulo, nem em direção e nem em sentido. E, obviamente, aqui, ó, que a aceleração, que é a derivada da velocidade no tempo, vai ser nula, né, igual a zero. Tá? Ou seja, então, se a força resultante que age sobre um corpo é igual a zero, esse corpo necessariamente vai estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Essa é a primeira lei de Newton. Tá? O repouso é apenas um caso particular, né, da situação acima em que o vetor velocidade é constante e é igual a zero. Muito bem. De um ponto de vista da dinâmica, né, a ausência de forças e resultante de forças nulas são equivalentes. Então, quando um corpo não está submetido a nenhuma força, ou o somatório das forças que agem sobre um corpo é igual a zero, isso equivale à mesma coisa. Quando se observa um corpo colocado em movimento pela ação de uma força, é possível verificar o quê? Que a diminuição da velocidade desse corpo com o passar do tempo, né? Isso aí porque é praticamente impossível eliminar as forças de atrito completamente. Então é o que a gente vê aí, né, na realidade. Né? Você dá um impulso num corpo, chega uma hora que o corpo vai parar. Por quê? Porque tem um atrito com o ar, tem um atrito com a superfície. Muito bem. Tem um outro conceito aqui que é o conceito de equilíbrio. Tá? E nós temos aqui dois tipos de equilíbrio. Nós temos chamado equilíbrio estático ou repouso, em que a velocidade vetorial do corpo V, ela é o quê? Ela é nula, tá? É igual a zero. E nós temos aqui o chamado equilíbrio dinâmico, em que a velocidade vetorial do corpo, ela é não nula, tá? Mas ela é o quê? Constante. Ela é constante, não nula, e o corpo descreve um movimento retilíneo uniforme. Então nós temos esses dois tipos, o equilíbrio estático, quando a velocidade do corpo é igual a zero, e o equilíbrio dinâmico, quando a velocidade do corpo é constante em módulo, direção e sentido, caracterizando um movimento retilíneo uniforme. Muito bem. Primeira lei de Newton, então, só para a gente reforçar, é a chamada de lei da inércia. Então ela diz o seguinte, que se a força resultante que atua sobre um corpo ela é nula, esse corpo vai estar necessariamente em repouso, com a velocidade vetorial igual a zero, ou em movimento retilíneo uniforme, com a velocidade vetorial constante. Tá bom? A inércia. O que é a inércia? É a tendência que um corpo possui de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Tá bom? E aí, o que mede a inércia de um corpo é justamente quem? É a massa desse corpo. Então a massa é medida da inércia de um corpo. Tá? Isso aqui é interessante. Então, por exemplo, olha só, se eu pegar aqui, ó, dois blocos, um bloco de 1 kg, um material qualquer, e um bloco de 10 kg. Certo? Vou imaginar os dois em repouso. Se a gente perguntasse qual dos dois blocos tem a maior tendência de permanecer em repouso, né? Qual dos dois blocos? Certo? Reflitam aí. Quem tem a maior tendência de continuar parado? Né? Nós vamos verificar o quê? Que vai ser o bloco de 10 quilos. Né? Porque para eu colocar em movimento, para eu tirá-lo do seu estado de repouso, eu tenho que fazer uma força maior. Então a inércia, né, dele é maior. Tá? Agora imagina que esses dois caras estejam com a velocidade constante v, ó, a mesma velocidade constante v. Certo? Imagina que os dois estão com a mesma velocidade v constante. Pergunto para vocês, ou seja, eles estão em linha reta com velocidade constante, descrevendo um movimento retilíneo uniforme. Eu pergunto para vocês, qual dos dois tem maior tendência em permanecer em movimento retilíneo uniforme? O bloco de 1 kg ou o bloco de 10 kg?
A resposta, novamente, qual que é? É o bloco de 10 quilos. Então, quanto maior a massa de um corpo, maior é a inércia que esse corpo possui. Tá? E nós podemos aplicar a inércia no nosso dia a dia, né? Virar para o indivíduo que está lá paradão, que não reage. Sai dessa inércia, fulano de tal. Então a gente vê aí essa aplicação. Tá bom? Bom, vamos ver alguns casos, né, em que a inércia se apresenta no nosso dia a dia. Imagina lá, o comandante lá, ó, tá lá, ó, no ônibus, agarrado lá no Pacheco, né, naquele ferro lá do ônibus, e o ônibus em movimento. Ó, o ônibus está em movimento. De repente, aqui o Zé das Couve pede para o ônibus parar. O ônibus freia abruptamente, e aí o Mané das Taiobas e o Sebastião da Capixoba, né, eles vão ser o quê? Lançados para frente. Porque a tendência do Mané das Taiobas e do Sebastião das Capixobas era o quê? Era justamente continuar em movimento. O ônibus para e eles continuam em movimento. Então eles estão lançados para frente. Aqui, o cavalo, né? Tá aqui, ó, o Joaquim da abobrinha. Joaquim da abobrinha de cavalo, de repente o cavalo freia, empaca. O Joaquim, que está sentado na sela e com a velocidade, vê que o cavalo tinha, a tendência dele é continuar em movimento. Então o cavalo parou, o Joaquim ele vai o quê? Ser lançado. Né? E aí vai dar uma de Superman. Né? Um outro caso, olha só, muito comum, o carro fazendo uma curva. E tem gente que fala que isso acontece por quê? Por causa da força centrífuga. Não. A pessoa está sentada na cadeira, no banco, vamos supor, no banco de trás do carro. Tá? E aí essa pessoa está ali, suponhamos que ela não está usando o cinto de segurança. O pé dela está na superfície do carro, no assoalho do carro. Então, vamos supor, ela está andando em linha reta. De repente o carro faz uma curva para a esquerda, né? Ou para a direita. Então o carro faz uma curva para a direita. O que acontece? Quando o carro faz a curva para a direita, o pé da pessoa e o carro vão para a direita, mas o tronco dela está livre. Então o tronco da pessoa vai para onde? Vai para a esquerda. Então ele é julgado para a esquerda. Né? Aí você tem lá, né, uma curva muito fechada, você sente mais essa sensação. Tá? Isso aí porque a tendência da pessoa era o quê? Continuar em linha reta. Né? Então o pé dela está no assoalho do carro e o carro vão para a direita, mas ela continua em linha reta. E aí ela tem a sensação que está sendo julgada para fora da curva, né? No caso para a esquerda. Tá bom? Outra coisa aqui, olha só, né? Eu tenho lá uma moeda ou uma esferinha em cima de um cartão dentro de um copo. Se eu dou um peteleco nesse cartão, o que vai acontecer? O cartão ele é julgado, né, ele é atirado para longe, mas a tendência dessa esferinha ou da moeda que está aqui em cima do cartão é o quê? É continuar em repouso. Então a moedinha, o que vai acontecer? A moedinha ou a esferinha vai cair dentro do copo. Né? Certo? Tranquilo? Então esse seria alguns exemplos de aplicação da inércia. Bom, aí a gente entra num outro conceito importante também, que é o conceito de referencial inercial. Tá? A primeira lei de Newton, né, ela pode ser tomada como uma definição de um sistema de referência inercial. O que vem a ser isso? Se a força total que atua sobre uma partícula é zero, existe um conjunto de sistemas de referência, chamados inerciais, nos quais ela permanece em repouso, ou em MRU. Tá? Então é isso, o sistema inercial é aquele sistema, né, em que, considerando que a força resultante sobre o corpo é igual a zero, ele vai estar em outros sistemas referenciais com essa mesma característica. Se um referencial é chamado de inercial, qualquer outro referencial que se mova com velocidade constante em relação a ele também é inercial. Né? Então a gente tem aí essa relação. Né? Eu tenho lá um referencial inercial e tenho um outro sistema de referência com velocidade constante, tá? Se movimentando em relação a esse referencial, ele também é chamado de referencial inercial. Tá? Então, olha só, se a velocidade do referencial B em relação ao referencial A é constante, né, a aceleração de B em relação a A vai ser igual a zero, o que caracteriza essa questão, né, de força resultante igual a zero, portanto, podemos classificar o referencial como inercial. Tá? Na maioria das situações, em pequenos deslocamentos, um referencial fixo na Terra é uma boa aproximação de um referencial inercial. Então a gente diz o quê? Que qualquer corpo fixo na Terra, ele está no referencial inercial. Tá bom? Entretanto, quando
se considera os efeitos da rotação da Terra, né, em torno do eixo, então você já não tem já mais uma situação, né, de referencial inercial. Você tem o que? Né? Eles não são desprezíveis, então você tem que considerar, né, a questão desses referenciais de rotação da Terra como referenciais não inerciais. Tá? Então, por exemplo, ó, um referencial em repouso em relação às estrelas distantes, fixas, é a melhor escolha de um referencial inercial, né, porque na Terra você tem esse efeito da rotação. Então vamos falar um pouquinho agora o que seria um referencial não inercial. Tá? Ó, um veículo acelerado com um avião, como um avião ou um elevador. Né? Então imagina, um elevador ele sobe e desce acelerado. O elevador não pode ser considerado um referencial inercial, porque ele é acelerado. Um avião também não pode ser considerado, né, se ele estiver acelerado. A superfície da Terra girando no caso de grandes deslocamentos. É aquilo que a gente falou. Para pequenos deslocamentos, a Terra é um referencial inercial, mas para grandes, você já tem que considerar o efeito de rotação da Terra, e ele deixa de ser inercial. Né? Então, por exemplo, aí, né, para falar um pouco desse referencial não inercial, né, você considera uma partícula indo do polo sul para o polo norte, ou seja, um grande deslocamento, né? Certo? Se essa esfera, né, tomemos uma partícula indo do polo sul ao polo norte de uma esfera sem atrito. Se essa esfera gira, alguém que acompanha o movimento da Terra enxergará a partícula descrevendo um movimento acelerado, no sentido oposto do da rotação da Terra, como a gente está vendo aqui. Olha lá, né? Aqui, ó. Se eu desprezar o referencial inercial, eu teria essa trajetória aqui dessa partícula. Agora, o mesmo movimento, quando o plano gira, né, no caso de um carrossel da Terra, a trajetória dele já seria essa. Tá vendo? Só que para a gente poder ter uma exemplificação de um referencial não inercial. Tá bom? Pessoal, essas são as referências da aula de hoje. A gente se vê na próxima aula. Até lá!